Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos vivendo dias diferentes nas últimas semanas, esse afastamento social, essa impossibilidade de estarmos juntos devido à pandemia do coronavírus, mas ela nos afasta de um convívio social. Mas graças a Deus, Deus nos dá oportunidades de nos encontrarmos de outras formas, de estarmos conectados de outras maneiras. E uma delas é essa, através da internet, através do YouTube, para que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus, para que nós possamos continuar estudando aquilo que Deus deseja para nós o tempo todo, estando íntimos do Senhor, estando íntimos da sua palavra. E o nosso objetivo aqui é dar continuidade à lição da UBA, a classe dos novos convertidos, e nós vamos, durante esse período, estar estudando essa revista, é a revista que nós normalmente usamos para a classe de novos membros 1. Então, neste período, tanto os alunos da classe de novos membros 1 quanto os alunos da classe de novos membros 2 estarão estudando esta revista. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 4, seu compromisso com o batismo. Na revista ela começa a partir da página 20, você pode estar pegando a revista lá, estar acompanhando, estar fazendo a lição, respondendo as perguntas, e vamos estar conversando aqui um pouco sobre o batismo, a importância do batismo e a necessidade, a ordem do Senhor Jesus para nós, para que eu e você possamos nos batizar. Temos alunos aqui da classe que já são batizados, outros que não são batizados. Então, o nosso objetivo aqui é entender a importância do batismo. Mas antes de mais nada, eu queria te convidar a orar comigo por essa aula, por esses momentos que vamos passar juntos. Queria te convidar a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar nessa hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por nos permitir chegar até aqui, Pai, por mesmo nesses dias tão diferentes, o Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem sido conosco. Abençoa esta aula, Pai. Abençoa tudo que vamos aprender, tudo que será ensinado, Pai. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pensando acerca de batismo, muitas perguntas surgem e muitas perguntas são feitas, mas uma das perguntas que normalmente me são feitas são: pastor, o batismo salva? E a resposta é simples: não. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus falando, ele deixa muito claro neste verso de que o único pré-requisito para alcançarmos a salvação é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O pré-requisito para a salvação é crer, é estar com o nosso coração aberto, é estar com o nosso coração à disposição do agir de Deus, do mover do Senhor, do cuidado dele. E a partir daí nós temos a salvação. Nós somos salvos. Se alguém toma uma decisão ao lado de Jesus Cristo e não consegue, falece, venha falecer antes de ser batizado, essa pessoa morreu salva. Porque o que garante a ela a salvação foi ela ter aberto o coração para Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, baseado nessa pergunta, surge outra pergunta. Mas, então, pastor, por que precisamos nos batizar? Qual é a necessidade de se batizar? Se o batismo não garante a salvação, ser batizado por quê? E aí temos 4 motivos, 4 razões para nos dizer por que nós devemos nos batizar. Eu queria meditar com vocês, à luz da palavra de Deus, motivos pelos quais nós precisamos nos batizar. E o primeiro motivo está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17.
Eu vou lê-los aqui. Mateus capítulo 3, de 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava aqui iniciando seu ministério, começando a caminhada ministerial de Jesus, e ele vai até o Rio Jordão, onde João Batista está, e ele já está batizando pessoas, e João Batista reconhece Jesus, e quando Jesus pede para ser batizado por João Batista, ele diz: olha, Jesus deveria me batizar, não eu batizar Jesus. E Jesus vai dizer: olha, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. Então João Batista batiza Jesus e após o batismo se manifesta a Trindade, né? O Espírito Santo desce como pomba, a voz de Deus no céu. E é interessante pensar que a primeira razão pela qual eu e você precisamos se batizar, ou por qual a primeira razão pela qual nós já se batizamos, os que já se batizaram, é porque Jesus é o nosso exemplo. E Jesus foi batizado. E se Jesus foi batizado, nós também precisamos ser batizados. Como cristãos que somos, como servos que somos, como obedientes que somos, precisamos cumprir e andar na direção de Jesus. Jesus foi batizado no início da sua caminhada ministerial. Jesus foi batizado. Por isso que no início da nossa vida cristã, a partir do momento que nós decidimos andar com Deus, que nós damos os primeiros passos na direção de Jesus, nós precisamos ser batizados. Então, se alguém perguntar para você por que você se batizou, por que você quer se batizar, a primeira resposta é: porque estou seguindo o exemplo de Jesus. Porque Jesus se batizou e eu também quero me batizar. Amém? Segunda razão está também no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, no livro de Mateus capítulo 3, que a gente citou agora, Jesus está começando a sua caminhada ministerial, e no livro de Mateus, no mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 28, Jesus já está encerrando seu ministério, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. O último encontro dele com seus discípulos aqui na terra, ele deixa claro que os discípulos eles precisavam batizar. Eles precisavam ser batizar pessoas, e que qualquer pessoa que decidisse andar com Jesus precisava ser batizado. Se a primeira razão para eu e você sermos batizados é seguir o exemplo de Jesus, a segunda razão é porque nós precisamos ser obedientes a Jesus. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja. Uma foi o batismo e a outra foi a ceia do Senhor. Só que a ceia do Senhor é a conversa para a semana que vem, para outra aula. Falando de batismo, Jesus deixa essa ordenança de batismo para a igreja, para mim e para você. Jesus nos deixa essa ordem, que nós sejamos batizados, que nós precisamos ser batizados. Então, a segunda razão pelo qual eu e você precisamos ser batizados é para sermos obedientes à ordem de Jesus. Jesus deseja, e em tudo, sermos fiéis em tudo. Jesus deseja que eu e você sejamos batizados. Então precisamos ser obedientes à ordem de Jesus e andar na direção dele. O terceiro motivo
é porque quando eu e você nos batizamos, nós damos um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Eu costumo dizer para as pessoas no dia do batismo que quando estamos lá, quando o pastor mergulha no tanque batismal, nós estamos dando um testemunho de que queremos ter uma vida com Cristo. Para todas as pessoas que lá estão presentes, todas as pessoas que estão testemunhando o nosso batismo, nós estamos dando um testemunho público de que estamos morrendo por um estilo de vida. Estamos nascendo para uma nova maneira de viver. É como um casal que começa um relacionamento, um namoro, depois um noivado, e aí um belo dia eles decidem marcar a data do casamento. E naquele dia do casamento, perante a todos os convidados, todas as testemunhas, todos estão testemunhando que ali, naquele momento, aquele noivo e aquela noiva estão assumindo um compromisso de, a partir dali, serem um para o outro, para o resto da vida. E assim acontece da mesma forma quando nós nos batizamos, nós estamos dando esse testemunho público para todos os presentes, para todos que testemunham, que nós estamos decidindo andar com Deus. Então, recapitulando, o primeiro motivo pelo qual eu e você precisamos ser batizados é para seguir o exemplo de Jesus. O segundo motivo pelo qual eu e você precisamos ser batizados é para sermos obedientes à ordem de Jesus. E o terceiro motivo pelo qual eu e você precisamos ser batizados é porque quando nós nos batizamos, nós estamos dando um testemunho da nossa fé em Deus, dando um testemunho de que queremos viver a vida com Jesus, que Jesus é a prioridade da nossa vida e que nós estamos caminhando com Ele para todo sempre, para caminhar aqui nessa terra e depois na vida eterna com Ele, morar no céu, na morada que Ele já preparou para nós no céu. Quarto motivo é que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os discípulos, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, e os discípulos foram obedientes à ordem de Jesus de batizar aqueles que estavam começando na fé. E aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, fica registrado, fica claro que Jesus, que aqueles discípulos estavam batizando e batizaram quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas naquele dia. E o texto vai dizer que aquelas pessoas foram agregadas à igreja. O quarto motivo pelo qual eu e você devemos nos batizar é porque quando nós nos batizamos, nós nos tornamos membros de uma igreja local. No nosso caso, quando você se batizou, ou os que ainda vão se batizar, quando você se batizar, você está se tornando membro da Igreja Batista de Acari. E aí você passa a representar a Igreja Batista de Acari por onde você passar. As pessoas olham para você e dizem: você é da igreja. Qual igreja você é? Eu faço parte da Igreja Batista de Acari. Eu sou membro da Igreja Batista de Acari. Onde eu e você formos, nós estamos levando o nome da Igreja Batista de Acari. Nós estamos representando a Igreja Batista de Acari. Daí a importância do testemunho que nós estamos dando, da nossa maneira de viver, de como nós estamos conduzindo a nossa caminhada com Cristo. Porque em tudo nós, se no ponto 3, se no terceiro motivo, nós estamos testemunhando a nossa maneira, nosso compromisso com Cristo quando nos batizamos. No motivo 4, nós estamos assumindo um compromisso com a igreja. E somos espelho de Deus para refletir o amor de Deus e refletir a Igreja Batista de Acari por onde passarmos. Porque pode ser que no meio da sua vizinhança, no meio dos seus colegas de trabalho, no meio dos colegas de estudo, não existam outras pessoas, as pessoas que te cercam não conheçam outros membros da Igreja Batista de Acari, só conheçam você. E aí todo o referencial da igreja, tudo que ela tiver para
pensar acerca da igreja vai ser a partir de você. Ela vai rotular todos os membros da igreja a partir da sua vida. E aí eu preciso perguntar, baseado nisso, a Igreja Batista de Acari é uma boa igreja? Se as pessoas olharem para a sua maneira de viver, para a minha maneira de viver, será que nós estamos representando bem a Igreja Batista de Acari? Precisamos estar atentos com a nossa maneira de viver e com a nossa maneira de se portar. Porque se queremos que as pessoas que nos cercam tenham um encontro com Cristo, isso passa pelo nosso testemunho e pela nossa maneira de viver. Esses são 4 motivos pelos quais nós devemos e precisamos nos batizar. Porque precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque precisamos obedecer às ordens de Jesus, porque nós estamos testemunhando de Jesus e porque quando nos batizamos passamos a nos tornar membros de uma igreja local. Uma outra realidade importante acerca do batismo é a maneira certa e a correta, maneira bíblica de se batizar. Jesus foi batizado no Rio Jordão e foi batizado por imersão. A gente costuma dizer isso, que é quando o pastor mergulha o irmão no tanque batismal, e assim é feito. As igrejas batistas, normalmente, na maioria delas, tem um tanque batismal dentro da igreja, um tanque de batismo dentro da igreja. A nossa igreja tem, para isso, para nos lembrar que a nossa responsabilidade, que somos obedientes às ordens de Jesus de batizar pessoas, de batizar da forma bíblica, da forma como Jesus foi batizado. E é interessante que o batismo ele tem um simbolismo. Está lá em Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ou não sabeis todos vós, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também seremos na da sua ressurreição. O batismo ele simboliza a morte e a ressurreição de uma nova vida. A morte de uma maneira de viver. Quando somos mergulhados na água, nós estamos sepultando, nós está morrendo uma maneira de viver. Mas quando somos retirados da água, estamos ressuscitando, renascendo para uma nova maneira de viver. O batismo simboliza essa morte para uma vida e esta ressurreição, uma maneira de viver, uma vida de compromisso com Cristo, uma maneira de vida com Jesus, uma maneira de vida andando na direção de Deus. E é isso que Deus espera de nós, muito mais do que irmos lá para, como algumas pessoas dizer, vai tomar um banho no tanque batismal da igreja, vai tomar um banho no dia do batismo. Muito mais do que um banho, nós estamos assumindo um compromisso com Deus e com a igreja de Deus plantada na face da terra. Nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus. Amém? Então, você que já se batizou, é necessário que você tenha essa consciência, que isso esteja claro na sua mente, que você assumiu, você foi obediente a assumir um compromisso com Deus. E você que ainda não se batizou, é necessário que quando você se batiza, você tenha real noção do que você está fazendo e tamanha responsabilidade que é se aproximar do Senhor e cumprir as ordens dele. Vamos resumir um pouco da nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, batismo não salva. O que salva é assumirmos um compromisso com Deus. Nosso coração está aberto para aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em segundo lugar, 4 motivos pelos quais nós precisamos ser batizados. Porque precisamos seguir o exemplo de Jesus. Porque precisamos ser obedientes às ordens de Jesus. Porque o batismo é um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. E porque quando nós nos batizamos, nós nos tornamos membros de uma igreja local.
Entendemos também que o batismo bíblico é realizado por imersão, através do mergulho do batizando, daquela pessoa que vai se batizar na água, e simbolizando assim a morte para um estilo de vida e a ressurreição para uma nova maneira de viver. Amém? É isso que nós aprendemos hoje, isso que nós conversamos hoje sobre batismo. Se surgirem algumas dúvidas, algum outro questionamento, alguma outra pergunta acerca do batismo, estamos aqui. Estamos à disposição para responder. Estamos abertos para respostas. É só a gente vai trocando e aprendendo junto. Mas para eu ter certeza que você entendeu e aprendeu aquilo que a gente está ensinando hoje, eu queria fazer algumas perguntas para você me responder lá no WhatsApp. Mandar um WhatsApp para mim e responder para mim lá no WhatsApp. Primeira pergunta: batismo salvo? Segunda pergunta: quais as razões para nós nos batizarmos? Quais os motivos pelos quais eu preciso ser batizado? Terceira pergunta: qual é a maneira bíblica de sermos batizados? E quarta pergunta: o que simboliza o batismo? Qual o simbolismo do batismo? Primeira pergunta: o batismo salva? Segunda pergunta: quais as razões, quais os motivos para nós nos batizarmos? Terceira pergunta: qual a maneira bíblica de sermos batizados? E quarta pergunta: por que, qual o simbolismo do batismo? Ok? Manda um WhatsApp para mim, responde lá, responde as perguntas, vamos ver se a gente aprendeu juntos. E qualquer outra dúvida, pode perguntar, só falar com a gente. Estamos à disposição. Vamos continuar dando sequência, estamos caminhando juntos nesses dias diferentes, nesses dias estranhos de pandemia, de afastamento social, isolamento. Nós temos uma programação nova, diferenciada na IBA, né? Temos a classe da UBA sobre mordomia cristã, live ao vivo com o pastor Jefferson, às 9 horas da manhã. Às 18 horas nós temos culto também ao vivo pelo Facebook da igreja, tanto de manhã quanto à noite. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos a live com o pastor Jefferson às 20 horas das quartas-feiras. Então, estamos afastados socialmente, mas não estamos sozinhos. Estamos temporariamente distantes do convívio social, mas não estamos isolados. E temos o Ibafone 98002-4189. Pedidos de oração, dúvidas sobre o funcionamento da igreja, sobre dízimos, ofertas. Estamos à disposição para ser bênção na sua vida em todo o tempo. Igreja Batista de Acari, igreja em todo o tempo, em todos os momentos. Você pode abaixar sua cabeça? Podemos orar nesta hora? Obrigado, Senhor. Obrigado por esses instantes que passamos juntos aqui, Pai, estudando a Tua Palavra, aprendendo acerca de algo tão especial para o Senhor, que é o batismo, a ordenança que o Senhor deixou para a Tua igreja, Pai, de compromisso, Pai. Pai, queremos colocar os nossos corações dispostos a sermos obedientes ao Senhor em tudo, Pai. Entregamos a situação por qual passa a nossa cidade, o nosso estado, o país, o mundo, enfrentando essa pandemia, o coronavírus, pedindo das Tuas misericórdias sobre nós, pedindo do Teu cuidado sobre os médicos, os enfermeiros, as pessoas da área de serviço social, todas as pessoas que precisam estar na rua, precisam estar trabalhando, os funcionários de mercado, da Conurb, todas as pessoas que estão trabalhando, que o Senhor possa estar guardando eles, Pai. Abençoa, Pai, dá sabedoria aos médicos, aos cientistas, Pai, possamos ter medicamentos, Pai, para superarmos e passarmos por esta fase, Pai. Nos abençoa, Pai, nos dá muito obrigado, porque mesmo distantes o Senhor nos permite estar perto. Entregamos a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, pedindo que o Senhor possa estar guardando eles e suas famílias, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Fique em paz.